Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir com vocês aqui uma passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículo 16, que o Senhor nos fala a respeito de quê? Que através dos frutos conhecemos a árvore, entendeu? Quer dizer o quê? Que através das atitudes conhecemos as pessoas também. Como é que uma igreja pode dizer que uma pessoa é de Deus, representante de Deus, é de família, casou 1000 vezes, assumiu uma novinha de riça-faca, essa pessoa é de família. Essa pessoa é de Deus, defende o ódio, discrimina negros e por aí vai. Uma série de discriminações em todos os setores. Essa pessoa é uma pessoa que não vai pela palavra, que se convence pelo amor, pelo espírito e não pela força do braço, pelo ferro, pelo fogo. Essa pessoa acha que tudo se resolve aqui, ó, no cala-boca, no não aceitou o que eu quero, cortou a orelha fora, o evangelho de Pedro cortou a orelha fora do irmão. Então, as pessoas vêm querer persuadir a ignorância das pessoas e querer implantar uma pessoa dessa no meio de Deus e dizer que essa pessoa é de Deus. Interessadas em quê? Em altos dízimos de importância de políticos e de deputados, de um presidente, porque tá rolando altos dízimos. Então, por aí se vê o quê? Deus não deixa ninguém enganado, está dizendo, pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelos frutos, quem é realmente um cristão que está atento dentro da palavra na igreja, que não está lá passando o tempo se escondendo do seu pecado, esperando o pastor salvar ele vai dizer, opa, aí algo de errado. Aí vai analisar as escrituras, vai ver o que lá, que Deus está dizendo em Timóteo 1:27, que a igreja é santa, separada, não pode ser contaminada com coisas mundanas. A partir do momento que colocou o partido político, a igreja está profanando, está em heresia. E se esse candidato que eles querem for eleito, vai trazer maldição para a nação. Por quê? Porque está em desobediência da palavra e não podemos misturar imundície dentro da igreja, mas misturaram por quê? Por causa disso aqui, que é o evangelho dos jatinhos, das mansões, o evangelho onde ser cheio de bens materiais é mais importante que ser cheio de Deus. E com isso, usa pessoas despercebidas, se escondendo lá, para virar moeda de troca para compra de voto e ser igrejas importantes, cheia de bens, cheia dos jatinhos ali, usando a palavra de Deus e com isso trazem maldição para a nação. Não é à toa que o Afeganistão implantou lá uma maldição e tudo em nome de Deus, não tem políticas sociais, não tem direitos humanos, não tem saúde pública, não tem urnas eletrônicas, não tem TSF, todo mundo tem arma, um corta a orelha do outro, em nome de Deus. Então, por quê? Porque os falsos profetas implantaram a maldição na nação pela desobediência da palavra de Deus. Então, isso aqui está querendo ocorrer no Brasil através dos falsos profetas que estão inseridos no meio do povo de Deus e a igreja lotada de pessoas vazias ali, sem conhecimento da palavra e sendo usada para troca de compra de moeda, de compra de votos e com isso implantar a maldição no país. Então as pessoas que estão lá têm que se levantar da cadeira e saber, ó, que não é pastor que vai salvar a sua vida, é aqui, é a palavra e a obediência. A igreja só é um lugar onde vamos, como qualquer comunidade que vamos lá nos reunir com os irmãos. Então, é um lugar sim, mas não vai trazer a sua salvação. O que vai trazer a sua salvação é a obediência e a palavra e examinar. Então, a partir do momento, a partir do político, que essa confusão toda, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de violência, Deus é Deus de concórdia e não de divisão. E é o que se vê dentro das igrejas hoje. Eu mesmo vou lhe confessar. As igrejas verdadeiras vão ter trabalho de convencer as pessoas aí que Deus salva, que Deus é o caminho. Porque eu confesso a você, eu mesmo não tenho condições psíquicas de entrar mais numa igreja, independente que ela seja verdadeira ou não. Porque o que foi feito aí imundiçou de uma forma que meu psíquico, meu estômago não aceita sentar dentro de uma igreja evangélica mais. Porque pode ser verdadeira, mas dentro de mim eu vou estar achando que é a falsa e tem aquela confusão dentro de mim. Eu vomito, que o que foi feito com o Espírito Santo no meio de falsos profetas aí, envergonhando os verdadeiros, é imundo, é nojento, é imoral, é ilegal
é imperdoável, mas Deus vai descer a mão em cada uma, folha seca, poeira, poucos imundos desses aí, gente. Cabe a nós, como imundiçaram a igreja, profanaram a igreja e o corpo da igreja coletivo, porque a partir do momento que coloca as pessoas lá para obter, como moeda de troca para oferecer voto, você tá ali coletivamente sendo também responsável por essa venda do Espírito Santo, por trazer, implantar essa imundície na nação. Então, se alerte, olhe se realmente a sua igreja está dentro da palavra, buscando um interesse, o que Deus criou a igreja, que é cuidar de pessoas, que está lá em Tiago 1,27, e não pode profanar com essas imundícias que eles colocaram atrás de altos dízimos. Vigie, gente, porque agora, 30/10/2022, ficou bem claro que o Espírito Santo tem valor, não preço, porque as macumbarias que eles estavam fazendo lá, pegando uma bandeira, afogar 7 vezes aqui numa caixa de água para 7 vezes, como se fosse Naamã mergulhando para tirar a lepra. A lepra que tem que ser tirada do meio do povo de Deus é vocês, falsos profetas. Que a igreja não foi usada para você estar lá falando de política, usando as pessoas como moeda de troca. Foi usada para cuidar de pessoas. O evangelho de servir, não querer ser servido de alto jatinho, de viver lá, nos pandeló, nos banquetes, tudo em nome de Deus, usando isso aqui, Deus andou, foi descalço no meio das pessoas. É um evangelho de se doar, de cuidar de pessoas, não é evangelho de ter altos dízimos passando por cima de quem quer passar. E eu quero eleger esse aqui porque tá dando os montes de dinheiro. Não importa se tá fora da palavra e vai trazer maldição e a nação vai sofrer, mas o importante é que eu tô tendo meus altos dízimos. Quanto mais gente sofrendo, melhor. Oi, dentro das igrejas. Pessoal, vigie, não aceite ficar dentro de igreja que tem partido político, que está profanando, está em heresia, está trazendo maldição para a nação. Se conseguir eleger um candidato desses aí que eles estão querendo, em nome de Deus, que não está dentro da palavra, não pode. Vai trazer maldição para a nação e suas mãos estão sujas de sangue, da maldição, do sofrimento das pessoas. Esteja livre, esteja liberta. Eu estou livre, estou liberto. Porque quando uma asinha vem para cá de obreira me dizer, que tem que obedecer que é pastor. Não, eu obedeço aqui, eu não sirvo a pastor, eu sirvo a Deus. E está fora da palavra, eu não obedeço a ninguém. Pastor, bispo, é carne podre como eu. E peca, e tanto peca que estão em pecado. Com partido político dentro da igreja, com interesses próprios, de altos dízimos, evangelho, onde ser cheio de bens materiais é mais importante que ser cheio de Deus. Então, você que está dentro dessas igrejas aí, não fique passando tempo lá e se escondendo que você não vai ter salvação, porque elas não vão ter salvação nem para elas. Imagine para você que está lá passando tempo. Examine, quem vai lhe trazer sua salvação é aqui, examinar e não obedecemos 1/3 do que está aqui escrito, mas na medida do possível Deus nos coloca lá para sermos cada dia, nos melhorarmos e não querer ser melhor do que ninguém, como é o que muitos estão fazendo dentro da igreja, porque a partir do momento que você não examina aqui, pastor vai lá e diz, vote libertando de fulano, você vai lá votar sem examinar que a igreja está em pecado, você está passando tempo dentro da igreja. Então acorde, porque o recado foi dado que o Espírito Santo, Deus não responde orações de igreja em pecado. Eles estavam lá orando, mergulhando em bandeira, blá, 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 enquanto saíram do chamado da igreja, que poderia estar orando pela nação, pelos sofridos, que a igreja é criada para isso, para orar pelos sofridos, e levantando, vendo onde tem esses 33 milhões de pessoas passando fome para levar uma cesta básica. Isso é o papel da igreja na sociedade. Não é papel de eleger esse candidato porque está dando milhões dentro da minha igreja, isso interessa, o resto dane-se, que eu não quero saber. Então, esses são os falsos profetas, esses joelhos têm que ser separados do meio do trigo, que estão envergonhando verdadeiros evangélicos. E os verdadeiros evangélicos vão ter trabalho de convencer as pessoas que Deus sara, que Deus cura, que Deus verdadeiramente é o caminho. Porque foi envergonhado. Eu mesmo não quero conta com um negócio tenho aversão. Porque o que foi feito aí com o Espírito Santo é sem precedentes de imundície e de nojeira. De quem conhece a palavra ficar vomitando e sabendo que o Espírito Santo foi vendido e que estão pouco se lixando para o sofrimento das pessoas. Acordem, você que está dentro da igreja, não seja
compactue com crimes e implantar derrota e maldição na nação com seu aval de passando um tempo dentro da igreja. Se levante, igreja, há tempo ainda. E essas igrejas que estão em erro, se ainda quiserem, ainda há tempo, porque o azeite não acabou, é só se consertar e voltar à palavra, a cumprir o que está escrito, porque fora da palavra não há salvação e a condenação para a nação. E são vocês, os falsos profetas, que vão trazer. Com o meu aval e com o aval de quem conhece a palavra, não. Mas como existe muitos jovens aí despercebidos e as igrejas estão sendo cheias dessas pessoas, com certeza futuramente vai fazer o que se cumpriu o que está escrito, que é eleger o falso profeta e com o aval das falsas igrejas aí, e se instala a maldição e sofrimento na nação por causa de quê? Por causa de pessoas que não procuram obedecer, estão idolatrando, adorando carne podre e homens, esperando que ele salve a vida deles. Então, pessoal, acordem, vocês não fiquem dormindo dentro da igreja, acordem para poder trazer salvação para a nação, porque senão vocês vão trazer com suas próprias mãos ignorância, maldição para a nação. Isso não é palavrinha de achismo, é palavrinha que está dentro da palavra. É só ler que vocês vão encontrar a verdade aqui, viu? Forte abraço, até o próximo encontro.